Bem-vindo! Bom, finalizando aqui a parte de administração do Grafana, uma coisa muito importante que a gente nunca pode esquecer é a parte de backups, tá bom? E aí o que acontece? Quando você fala de backup, o Grafana ele tem alguns pontos específicos que nós temos que fazer backup, tá? Nós temos que fazer backup primeiro do nosso configuração, que vai ser o /etc /grafana.ini. Então esse é o primeiro arquivo que tem as nossas configurações específicas do nosso servidor, tá? Detalhes do Grafana, de como é que ele está configurado, quais orgs que tem acesso exclusivo, sem senha, como é que é o banco de dados. Falando em banco de dados, a gente também precisa fazer o backup do /etc /var /grafana /ls grafana /var /lib. Fiz uma pequena confusão aqui. Então a gente vai querer fazer o backup do /var /lib grafana db, tá? Que é o nosso banco de dados caso você esteja usando o SQLite. E aí é muito importante tomar cuidado que se você não estiver usando o SQLite, provavelmente você vai querer usar um MySQL dump ou então um pgdump no caso do PostgreSQL, tá bom? Bom, no caso aqui que eu estou trabalhando com grafana.db, que é o arquivo da SQLite, basta copiar. No caso do PostgreSQL, você vai fazer um pgdump. No caso do MySQL, um MySQL dump. Bom, uma coisa importante é que tem mais um detalhe que normalmente a galera esquece, tá? E eu vou deixar essa dica para vocês. Você também vai querer fazer backup da lista de plugins. Então, ls /var lib grafana plugins. E aí, dependendo do seu projeto, dependendo do seu trabalho que você entrega para o seu cliente, às vezes você quer manter tudo na mesma versão. Então, o correto não vai ser fazer backup de repente dessa pasta. Você pode fazer backup dessa pasta, mas às vezes você quer simplesmente a versão do plugin, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ensinar. Eu normalmente faço o backup do meu Grafana fazendo 3 listas, tá? Três comandinhos, tá bom? O primeiro a gente vai usar o grafana plugin, grafana plugins ls, grafana -cli plugins ls. Esse cara vai me trazer a informação de qual é o nossa listagem de plugins. Então eu tenho aqui que eu estou usando o Zabbix app e estou usando o Grafana PyChart, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente precisa cortar essa versão tirando esse arroba e guardar isso em algum lugar. Então o que eu vou fazer para poder fazer essa extração? Eu vou fazer um recorte, né? Então aqui, por exemplo, ele traz mais coisas, né? Então se eu fizer aqui, ó, reset, ele me traz a linha de install de plugins, ele me avisa que eu tenho que restartar o Grafana. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é um grep arroba. Pronto, me trouxe só as linhas que eu tenho algum plugin com a versão. Então agora eu posso fazer um comando, tá, de shell script, onde eu vou adicionar um pipe e eu vou colocar essa expressão regular com o comando sed. Então eu vou usar o sed, considerando as novas linhas, eu vou substituir todas as novas linhas por ponto e vírgula. Ele vai colocar tudo para mim numa linha só, separado por ponto e vírgula. Vou fazer mais um pipe para ele mais uma vez processar para mim, e eu vou fazer mais um sed. Só que dessa vez eu vou fazer esse sed para outra coisa. Eu quero substituir, para ficar mais legível, eu vou substituir esse espaço arroba espaço por apenas espaço. O S barra
eu vou substituir tudo que é espaço, arroba, espaço, por apenas espaço. Melhor para guardar. Fica separadinho em uma linha só a nossa listinha de plugins. Tá bom? Foi uma forma que eu encontrei bem legal. Opa, faltou /G aqui no final para fazer global. Que aqui, ó, sobrou esse aqui que ficou com arroba. G vai pegar todas as ocorrências. Então a gente tem nossa listinha de plugin aqui, bem legal para a gente poder trabalhar e guardar isso. E aí, para guardar isso em algum lugar, eu faço justamente isso para cima de um arquivo. Pode ser, por exemplo, no /tmp /grafana.plugins. E aí eu coloco aqui, né, para direcionar e sobrescrever o arquivo. Se eu der um cat no meu /tmp /grafana.plugins, eu tenho o arquivo texto com a lista dos nossos plugins para fazer o backup. Legal. Bom, agora que eu fiz o backup dos plugins, a gente pode fazer o backup da nossa base de dados. Bom, para fazer o backup da nossa base de dados, eu gosto também de brincar um pouco com o Shell Script. Por quê? Eu vou colocar aqui, deixa eu só abrir o meu Visual Studio Code. Então, eu vou pegar aqui o primeiro comando, que vai ser esse Grafana CLI para poder salvar os nossos plugins. Então, esse é o primeiro que eu vou colocar dentro, provavelmente, de um Chrome Tab. Tá bom? Que é para a gente agendar. O segundo que eu vou precisar trabalhar vai ser justamente uma outra opção, tá? E essa outra opção vai ser para a gente fazer o backup do banco de dados. No caso, eu vou fazer o backup do banco de dados utilizando o SQLite. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso copiar esse banco de dados do SQLite, né? E eu posso, de brinde, já fazer o quê? Já colocar para nós o grafana.ini e esse arquivo que eu criei aqui, o /tmp /grafana.plugins, tudo junto em um arquivo zipado de backup, um arquivo compactado de backup. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar primeiro o comando tar do Linux, vou passar para ele as opções C para poder compactar, Z para ele poder compactar um pouco mais, que ele vai juntar tudo no arquivo tar e vai usar o .gz, né, que é o zip do Linux. E eu vou colocar -F para que ele force a listagem de todos os arquivos do diretório, tá bom? E aí eu posso passar para ele qual é o nome do arquivo. Aí eu posso passar aqui, por exemplo, /tmp /grafana.tar.gz, né? Ou então grafana backup, tá? Então vai ser o backup do meu grafana. Vou colocar aqui backup grafana.tar.gz. E daqui eu posso passar pelo comando do tar, eu posso passar vários arquivos separados por espaço para que ele guarde dentro desse tar.gz. Então, o primeiro que eu vou passar aqui vai ser já o nosso plugins. Vou passar para ele aqui o /var /lib /grafana /grafana.db, que é meu arquivo do SQLite. Uma dica, caso você esteja fazendo esse tipo de coisa com MySQL ou com PostgreSQL, na linha anterior aqui você vai querer colocar um pgdump, por exemplo, fazendo backup, ou um MySQL dump, por exemplo, para fazer o backup do seu MySQL. E aí o arquivo que sobrar desse dump você passa aqui. É a mesma coisa, mas você vai precisar fazer uma fase a mais. Como o SQLite já é um arquivo, é só copiar ele. Bom, aqui por último agora a gente tem que adicionar também o /etc /grafana /grafana.ini. Então a gente vai colocar esses três arquivinhos aqui para dentro desse nosso backup. Por último, você pode fazer, por exemplo, um scp desse arquivo aqui para meu server.backup
.local, que vai ser o seu servidor do backup. Eu posso colocar aqui, por exemplo, backup user, né? bkp user arroba servidor barra home barra backups barra grafana barra, e aí ele vai copiar pra gente usando o SCP, tá bom? O que vai acontecer aqui, que eu vou deixar uma dica, tá bom? Uma dica extra. Primeira coisa, você vai querer colocar isso num crontab. Então, uma vez que a gente vai querer colocar isso no crontab, eu prefiro colocar no crontab linhas grandes assim, com muita informação. Eu costumo colocar aqui como dólar, abre parêntese, fecha parêntese no final, que fica mais fácil de o crontab não me dar erro com esse monte de pipe, grep, pipe sed, tá bom? Se você não quiser criar um shell script, por exemplo. Tudo bem? Então essa é a primeira dica. A segunda dica é caso você queira colocar, por exemplo, uma data para gravar vários datas de backup. Aí aqui você pode colocar aqui, por exemplo, backup underline grafana underline. Aí você usa o mesmo esquema de dólar, abre e fecha parêntese. E aqui no meio o Linux vai trazer uma data. Aí a gente pode passar para ele o comando justamente date. E aqui nesse caso eu gosto bastante de trabalhar com a questão de ordenar no modo ISO, tá? Que é o mais y maiúsculo para ano com 4 dígitos. Aí tem o porcento aqui antes, desculpa. Porcento y, porcento m maiúsculo para mês, porcento d minúsculo para dia. .tar.gz. Então, quando você fizer isso aqui, o date ele já vai organizar para nós o arquivo nesse formato, que fica bem mais fácil para gerenciar. Vamos testar esse comando aqui no terminal? Então, o primeiro a gente já fez, né? Que foi esse grafana cli. Agora a gente vai pegar aqui o segundo comando. Opa, achei um errinho aqui. Tirar esse dólar que eu escrevi errado. É porcento. Que o date, o comando date, ele vai, quando você coloca o mais, você força um formato. E aí você coloca porcento as opções do formato que você quer colocar. Aliás, o M também eu acho que é o M minúsculo, não é isso? Minuto. Deixa eu ver aqui, date. Menos help. Só para confirmar. Isso aqui, ó. M maiúsculo é minuto, M minúsculo é mês. Então, corrigir isso aqui também. M minúsculo. E vamos testar o comando. Então, opa, acabei copiando a coisa errada. Então, reset aqui para nós. Copiar aqui. Colar. Ele vai avisar isso aqui, né? Que ele remove o barra dos nomes, porque ele usa um sistema de caminhos dentro do arquivo para guardar as informações. Se eu der um ls aqui no barra tmp barra backup grafana underline 20, opa, 2020 asterisco. Aqui tinha sido um outro teste que eu tinha feito antes, que foi justamente onde eu vi o errinho aqui do minuto. E aqui está o nosso backup, 2020 11, que é o mês, 15, que é o dia. Tá certo? E aí você pode ir salvando isso aqui no seu servidor e ele ir removendo depois. Você pode colocar uma outra opção aqui de tempos em tempos para remover esses arquivos mais antigos. Mas o mais básico é isso. É você colocar aqui no seu crontab um grafana cli para poder executar o backup dos plugins para um arquivo para você guardar a versão dos seus plugins e quais você está usando, que você tem instalado externamente. Aqui o tar czf a gente cria o backup do grafana com data e adiciona os 3 arquivos que eu falei que são importantes, a nossa lista de plugins, o nosso banco de dados e o nosso grafana.ini. E por último você copia para o seu servidor de backup, tá bom? Para você recuperar esse banco de dados, para você recuperar essas informações, o que você vai precisar é, depois que você instalar um novo grafana do zero, você vai sobrescrever primeiro o grafana ini,
Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser sobrescrever o Grafana ini. A segunda coisa vai ser sobrescrever o banco de dados. E a terceira coisa vai ser instalar a lista de plugins. Feito isso, dá aquele systemctl restart grafana-server e o seu servidor vai voltar com todas as informações, uma vez que todos os dashboards, todas as opções estão guardadas aqui dentro do banco de dados, tá bom? Então é assim que a gente mantém a segurança do ponto de vista de disponibilidade no Grafana. A gente guarda esse backup guardando essas informações. Muito obrigado